Imposto sobre criptomoedas, corretoras brasileiras e corretoras que estão no exterior, 2023, 2024. Nesse vídeo aqui eu vou falar como que vai funcionar o imposto, quais são as taxas que serão cobradas, como que a gente faz para acessar o site para gerar o boleto, né, a DARF, para poder fazer o pagamento, e como a gente declara no imposto de renda na declaração oficial aí que é referente ao ano todo. Então bora lá dar início aqui, vou falar quais são as regras, depois eu acesso os dois sites e mostro como fazer para você preencher as informações, fazer os pagamentos e, claro, ficar em paz com a receita. Primeiro ponto aqui, impostos sobre lucro no Brasil. As regras elas permanecem praticamente as mesmas, não tivemos alterações. As alterações elas vão acontecer mais para quem está com utilização de corretoras que estão no exterior, que é o caso de Binance, Bybit e muitas outras. Então aqui para corretoras que estão no Brasil, ou seja, você está comprando e está vendendo suas criptos em corretoras nacionais ou corretoras estrangeiras que estão com sede aqui no nosso país. A cobrança é feita sobre vendas no mesmo mês, então realização de lucro no mesmo mês. Se você fizer uma venda no decorrer do mês, não uma única, mas algumas vendas que somem 35 mil reais até 5 milhões de reais, você vai pagar 15% sobre o seu lucro. Então, se você lucrou de R$ 1 até 4 milhões 990 mil, você vai pagar 15% sobre o seu lucro. Se você fez uma venda de um valor igual ou superior a 5 milhões até 10 milhões de reais, 17,5%. De 10 milhões a 30 milhões, 20% do lucro. E acima de 30 milhões, 22,5% sobre o seu lucro. Sem lucro, sem impostos. Então, se você vender 10 milhões, mas você não teve lucro, você não vai pagar impostos, tá ok? Tem que declarar, mas não precisa pagar. Se você fizer uma venda de um valor igual ou inferior a R$ 34.999 no mesmo mês, você não precisa pagar impostos. Então você faz algumas vendas ali, 12 mil aqui, 12 mil ali, mais 5 mil ali, ok? 29 mil reais, não precisa pagar imposto, independente do lucro que você obteve. Mesmo se você investir R$ 1 e tudo é lucro, não precisa pagar imposto. Então isso está dentro da lei, você pode trabalhar dessa forma, inclusive fazendo realizações mensais de valores iguais ou inferiores a esse daqui de R$ 34.999 e não precisará pagar imposto sobre essa venda. Passando aqui brevemente para te lembrar, deixa o like e se inscreve no canal, hein? Seguimos para o vídeo. Agora aqui onde entra um pouco das alterações, que é imposto sobre lucro no exterior, ou seja, corretoras que estão no exterior. A cobrança é feita sobre vendas no mesmo mês, da mesma forma, independente do valor que você vender, de zero ao infinito, você vai pagar 15% sobre o seu lucro. Então, se você vender mais de 5 milhões, tem essa tranquilidade que não vai precisar pagar mais imposto sobre o lucro que você obteve. Porém, se você tiver qualquer valor aí que você vende e realize lucro, seja R$ 10 e você ganhou R$ 1, tem que pagar imposto sobre lucro. Uma questão é que na receita, se você tiver R$ 10 ou menos de valor a pagar sobre imposto, não precisa pagar, se somar o mês seguinte para fazer o pagamento, tá bom? Sem lucro, sem impostos, não tem mistério, independente do valor que você vender, sem isenção. Então aqui, como eu falei, não tem nenhuma forma de você ter isenção sobre o lucro obtido, mesmo se vender menos de 35 mil reais. Compensa prejuízo. Aqui entra uma diferença. Nas corretoras que estão no Brasil, se você tiver prejuízo esse mês, por exemplo, você declarar que você perdeu lá 10 mil reais, e aí no mês seguinte você tem um lucro, você lucrou aí um montante que você teria que pagar 10 mil em imposto. Você pode abater esses impostos se você tiver com capital em uma corretora estrangeira, que está fora do país. Se o seu capital estiver dentro do Brasil, você não consegue compensar o prejuízo. Então tem essa base aí que é uma vantagem para as corretoras no exterior, já que elas também não têm nenhuma forma de isenção sobre o prejuízo. Agora, o pagamento ele é feito via DARF, tá? Se você não pagar, tem uma multa de 0,33% ao dia, mais os juros de 1% ao mês, com um limite de 20% do tributo devido. Então tem que pagar lá 10 mil reais, 20% é o limite que eles vão cobrar mais, ficando 12 mil reais para pagar. São exemplos que eu estou dando com valor fechado, tá? Pagar até o último dia útil do mês posterior à venda dos ativos. Então, o que significa? Fiz a venda agora no mês de março e obtive esses resultados, vendi mais de 35 mil reais no Brasil ou qualquer valor fora do Brasil e obtive lucro nessas operações. Eu tenho que fazer o pagamento da DARF, que eu já vou mostrar como funciona nesse vídeo, e aí eu tenho que pagar até o último dia útil do mês seguinte. Então vou lá, olho no calendário, o último dia útil do mês de abril vai ser dia 29. Não olhei, não conferi, tá? Vai ser dia 29. Então eu tenho até dia 29 de abril para pagar essa DARF. Eu posso emitir ela no dia 1º de abril, mas o pagamento é até o último dia útil. Imposto sobre lucro com trade, scalp ou day trade, do que for,
tá? É volume negociado, é você ir lá olhar o volume que você negociou e pagar a porcentagem sobre o lucro. Se você estiver no Brasil, inclusive, você pode considerar o volume de 35 mil. Se você fizer um volume entre compras e vendas nos seus trades que não chega a um montante de 35 mil reais, você não vai precisar pagar imposto sobre isso. Isso de acordo com as regras que eles deixaram claras ali, tá? Porque é sobre o volume negociado mesmo. No exterior, qualquer valor que você movimentar, obteve resultado ali com lucro, paga a porcentagem, que vai ser 15% fixo. Então, no Brasil, day trade, você vai usar essa tabelinha aqui, de acordo com o valor que você negociar, e no exterior, independente do valor, 15% sobre o lucro. Pagamento via DARF, último dia útil do mês seguinte. Mesma pegada, não tem mistério, seja investindo ou fazendo trade, tá? Eu vou acessar dois sites aqui, e esses dois sites eu vou deixar o link para vocês, tá bom? O primeiro site é o Sicalc. O Sicalc, ele é literalmente o site no qual a gente acessa para poder fazer a emissão da DARF, preencher as informações e gerar o boleto de pagamento, tá? Então, obtendo lucro aí de acordo com as regras, vai no Google, joga Sicalc e acessa aqui, Sicalc, Ministério da Economia, tá? Vou deixar o link para ficar fácil. Acessei aqui o site do Sicalc, preenchimento rápido, geração e impressão de DARF, tá? É o sistema de cálculo de acréscimos legais. Então vem aqui, clique em preenchimento rápido. Vou acessar essa aba, onde eu tenho que colocar as informações para poder fazer o cadastro, né? Ou eu já uso algum que está selecionado. O meu, no caso aqui, já está selecionado. Você preenche as informações de CPF, confere que você é humano, data de nascimento e continua. Vou fazer esse processo, vou continuar e a gente vê a próxima etapa. Preenchi aqui os primeiros dados, as primeiras informações. Então agora eu tenho que colocar aqui código ou nome da receita, tá? Isso daqui as observações aqui, você que coloca alguma coisa se quiser escrever, mas não precisa, é tipo uma marcação. Eu gosto de usar o código 4600 porque ele é o mais certo, a receita não definiu um código exato para emissão de DARF, nem vou discutir sobre isso, tá? Eu gosto de usar esse daqui, 4600-03, tá? Falando sobre ganhos de capital e alienação de bens duráveis e pessoa física. Tá escrito bem móvel, mas não precisa se apegar a isso, não vai gerar nenhum transtorno para você. Aqui as outras informações, data de consolidação, que dia que você fez a venda. Hoje é dia 17 do 3, nós vamos considerar que eu fiz a venda dia 5 do 3, então ele vai colocar aqui, ok, até dia 5 do 3 foi a sua venda. Período de apuração, ele quer saber agora qual foi o mês, tá? No caso aqui o mês, a gente vai colocar 03/2024, é março de 2024. Número de referência, apenas se você quiser, não precisa. Data de vencimento, ele já calculou. Para mim, dia 30/4, que é o último dia útil do mês seguinte, é a data que eu tenho que fazer esse pagamento. O valor principal, você vai escrever qual é o valor que você tem que pagar em juros, com o cálculo que você fez. Então, para fim de exemplo, vamos considerar que eu lucrei 10 mil reais. Eu tenho que pagar 15% sobre isso, porque eu vendi entre 35 mil a 5 milhões e obtive esse lucro. Então, eu vou colocar aqui R$ 1.500, que é equivalente a isso. 15% sobre os 10 mil de lucro. Aí, no caso, eu clico aqui para calcular, ele vai calcular para mim, vai ver se tem alguns juros ou algo a pagar. Não tem nada a pagar porque eu estou dentro do prazo, de acordo com mês e dia que eu vendi e prazo de vencimento. Clico aqui nessa opção, flago ela, emitir DARF. Cliquei em emitir DARF, vai gerar o boleto, código de barras, só fazer o pagamento e tá tudo certo. E aí agora eu vou passar para a declaração anual que deve ser feita. Agora estou aqui no site da Receita do governo, tá? Para poder fazer a declaração, meu imposto de renda. Aqui dentro você consegue ver as declarações anteriores e clicar para ver a declaração atual. Vou deixar o link aí para todos também, mas é importante que você esteja logado, tá bom? Então clica aqui em RPF 2024. A declaração feita aqui vai ser referente ao ano passado. Preencher declaração. Ele está bem atualizado e já traz as informações, né? Sai na frente com os dados aí que você já tem referente à última declaração. Você pode clicar aqui ou iniciar do zero. Eu vou clicar em pré-preenchida porque isso já me ajuda. Então, para fazer a declaração de cripto, a gente vem em bens e dívidas. Clica aqui no mais. Bens e direitos. Qual que é o código? Nosso código é o código 08 criptoativos. E aí aqui, pessoal, a gente tem o código individual. Tá? Então, Bitcoin, outras criptomoedas como Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, outros criptoativos conhecidos como stablecoins. Então, são as stablecoins que a gente tem aí, que são os dólares da vida. Criptoativos conhecidos como NFTs, Not Fungible Tokens, os NFTs têm que ser declarados, entram como investimento no exterior, e outros criptoativos. Tá? Então, outros criptoativos são qualquer criptomoeda que não seja nem Bitcoin, nem stablecoin, nem NFT, nenhuma das principais aqui que estão descritas. Então, outros criptoativos. Qual é o valor que você tinha no final do ano anterior, tá? No caso aqui,
31 do 2 de 2022. Se você não tem que declarar porque você não tinha, sem problemas, do contrário, coloca a mesma informação. Se por algum motivo você não se recordar do valor, não tem problema, você volta aqui, olha lá o que você colocou na declaração daquele ano, você consegue vir aqui ver os documentos e fazer o download dela para você ver essa informação. Se você tiver menos de 5 mil reais em alguma criptomoeda, você não precisa declarar ela, tá? Então vamos supor que aqui eu tivesse declarado 5.500, aqui eu tivesse declarado 8.500 e agora o saldo é 6.500. Tranquilo, fazemos a declaração. Como eu já declarei essa cripto em anos anteriores, se eu não tiver feito venda, me desfeito dela, eu ainda seguro a mesma posição, mesmo que o saldo esteja abaixo de 5 mil, eu tenho que declarar. Porque aí, no caso, eu ainda tenho essa posição. Segurei ela em 2022, segurei em 2023 e ainda estou com ela em 2024. Tá? Mas esses valores aqui eles são muito importantes serem declarados com base no ano de 2023. Porque é o ano que você está fazendo a declaração, agora em 2024. Então, o certo aqui é colocar R$ 8.500, que é o que tinha. Agora o saldo pode estar menor, não tem problema. Vamos ver como vai estar no final de 2024, se você vai realizar a venda e tudo isso daí. E aí você salva aqui a informação e já fica ali essa criptomoeda declarada. Mas não esqueça, tá? Corretora, por exemplo, aqui Binance e CNPJ aqui. É isso daí. Tá bom? Então são informações que você tem que preencher e colocar aqui para salvar na declaração. Certo é fazer uma criptomoeda por vez. E as criptomoedas que você tiver menos de 5 mil, você não é obrigado a declarar. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado todos com a sua declaração para poder definir aí como vai ser feita. Se tiver alguma dúvida ainda que ficou em aberto, deixa aqui embaixo que eu faço questão de responder da melhor forma. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal quem ainda não for inscrito. Todos são bem-vindos e, claro, compartilhe com pessoas que precisam ter acesso a essa informação, entender como fazer tudo certinho para poder ficar em paz aí. É isso aí. Valeu!